Vamos nessa. Como esperado, a semana começou bastante movimentada em Brasília, com ali a retomada das atividades do Legislativo, inclusive com textos envolvendo o governo federal. Nós falamos aqui sobre as prioridades de votação na Câmara dos Deputados, CPI, temas em andamento e já trazemos os detalhes sobre a medida provisória do governo federal envolvendo aquele programa Gás do Povo, que teve uma votação bastante expressiva favorável, mantendo, portanto, essa MP em vigor. Antes, a gente vem com informação aqui de São Paulo. Estamos em ano eleitoral e a Assembleia Legislativa está começando já os trabalhos, só que sem muitas prioridades ainda do governo definidas. Assunto para Beatriz Manfredini, diferente de Brasília, Bia. Aqui em São Paulo, portanto, não tem aquele despacho de textos do governo entrando nos primeiros pontos da fila de votação, é isso? Bom dia, bem-vinda. Não tem, viu, Bia? E aparentemente nem deve ter. 2026 deve ser um ano bem tranquilo e com foco eleitoral para a Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo. Bom dia para você também, para o Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Eu conversei com alguns deputados estaduais para entender, então, quais seriam as prioridades da casa em 2026 e a maior parte deles, então, respondeu que o ano deve ser bem tranquilo, sem pautas bomba ou pautas muito relevantes e disseram, inclusive, que as prioridades para esse ano da gestão estadual ainda nem foram elencadas. Eu conversei com o próprio líder do governo na Lesp, o deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, por exemplo. Ele disse que ainda iria se reunir com o Tarcísio para tentar entender o que é prioridade para o governo neste ano. Outros deputados estaduais ligados à base aliada, então aí falo de deputados principalmente do PL, do União Brasil e do PSD, também me relataram coisas parecidas. Eles acreditam que a casa não terá muito tempo neste ano para movimentações. Lembro que a campanha eleitoral começa em 16 de agosto e eles ainda têm o recesso parlamentar em julho, portanto, numa conta rápida, a gente tem entre fevereiro e junho efetivamente de trabalho, 5 meses, e eles disseram que algumas pautas mais polêmicas, como por exemplo, uma que estava parada na casa desde o ano passado, a reestruturação da classe dos professores, das carreiras dos professores, deve ficar para só depois da campanha eleitoral, justamente por ser algo polêmico. Citaram então que não tem projetos de grande relevância nesse momento e que o foco é continuar um trabalho que já está sendo feito. Eles citaram também, muitos deles, um projeto que ainda não chegou na casa de reestruturação e de valorização da carreira dos policiais civis. É um projeto que tem gerado muita polêmica e muitas críticas para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desde o ano passado. Ele chegou a se reunir com a categoria para conseguir apaziguar os ânimos e o projeto nem chegou na casa ainda. A leitura é que esse sim seria um bom projeto para passar ainda na Lesp antes da eleição, porque poderia ser um projeto de bastante relevância, uma pauta bastante eleitoreira, mas não tem nada, nenhum avanço ainda nesse sentido. Ontem mesmo, durante a primeira sessão, a sessão inaugural de 2026, o presidente da casa, André do Prado, que é do PL, leu ali uma mensagem do governador Tarcísio de Freitas, como é de praxe, e a mensagem focou muito em retrospectiva, em falar de projetos importantes aprovados para o governo, como a privatização da Sabesp e aquela PEC do manejo, que muda recursos da educação para a saúde. E no próprio discurso, Tarcísio, então, elencou que nesse ano, olha, esse era o ano de concluir obras, consolidar programas, ampliar entregas e assegurar que os resultados alcançados se transformem em um legado permanente para a população. Então, o próprio governador não indicou nenhuma pauta muito relevante. A avaliação é que o governo Tarcísio já conseguiu, então, aprovar e passar as pautas de interesse desse mandato. Já o líder do PT na casa, o deputado estadual Antônio Donato, me disse que ainda aguarda também entender quais são as prioridades do governo, mas ele também disse acreditar que não tem nada muito forte nesse ano e ainda fez uma crítica, dizendo que o executivo não é, esse governo atual não é um governo que tem muitas prioridades e muitas pautas importantes. A gente segue então acompanhando esse retorno mais curto. Como sempre, ano eleitoral é ano curto nas casas legislativas. Bia.
Muito obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais ao vivo. E aqui cabem leituras diferentes, né? Por um lado, a oposição acaba cobrando mais do governo medidas que também poderiam ter sido adotadas e que deveriam, como a votação do salário dos professores. E, por outro, nós vemos o próprio governo organizado por conta desse ano eleitoral, já que muitas vezes alguns tipos de matérias não podem ser votadas por conta da própria legislação eleitoral. Então, ficamos observando, né, de que forma os posicionamentos vão chegando, mas fato é que a Assembleia Legislativa de São Paulo começou 2026 com mais tranquilidade. Cine.